E aí, revisou aquela aulinha? Anotou os casos de próclise? Eu espero que sim. Porque se você não anotou os casos de próclise, o cara que está concorrendo com você já anotou, já gravou, e você tem que anotar, tem que gravar, tem que fazer exercício, tem que ficar à frente dele. Se você não ficar à frente dele, maluco, na hora da prova, você vai chorar. Vai chorar? Não, pô, a gente está aqui para ganhar a vaga, beleza? Acredita nisso, tamo junto, beleza? Tranquilo? Próclise, casos de próclise. Já viu os casos de próclise. Anotou? Gravou? Espero que sim, hein? Vamos falar de ênclise hoje, falar de mesóclise, falar de casos facultativos e, se der tempo, eu espero que dê, terminar a colocação pronominal, né? Já deve estar de saco cheio. Ah, o cara não fala de outra coisa, a não ser de colocação pronominal. Relaxa, vai dar certo. Vem comigo, vamos lá. Ênclise. O que é ênclise? É quando você usa o pronome oblíquo átono depois do verbo. Vou-me embora daqui. Lembra que você não pode colocar o pronome antes do verbo, iniciando frase. Só pode colocar depois do verbo. Tranquilo? Vou-me embora daqui. O pronome oblíquo átono não pode ficar antes do verbo, ao iniciar uma frase. Ele só pode ficar depois. Aí você diz que o pronome está em posição enclítica, ou seja, está depois do verbo. Segunda regrinha. Se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Observe. Uma outra regra é a seguinte. Se vier uma pausa, você coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo. Beleza? Se vier uma pausa antes do verbo, você coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pô, Pestana, eu sempre tenho que colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo, se vier uma pausa? Olha, sempre é uma palavra muito forte. Sempre não. Existem casos em que você pode colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Ouviu isso? Mas esse caso é um caso facultativo. Facultativo. Tá certo? A gente vai falar daqui a pouco, mais à frente, com calma, com cuidado, com carinho e atenção. Beleza? Caiu na prova da FCC esse ano uma questão assim, eu lembro de ter comentado com você. Aí o cara perguntava, posso colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo? Na verdade ele não perguntava isso, né? Ele perguntava se eu poderia reescrever a frase com pronome oblíquo átono antes do verbo. Ah, que dá no mesmo, Pestana. É verdade, dá no mesmo. O fato é, tinha uma vírgula antes. Aí todo mundo pensou que não poderia colocar o pronome oblíquo átono aqui, antes do verbo. Pode sim, mas é um caso facultativo, específico, que a gente vai ver daqui a pouco. O fato é, voltando para a regra, se vier uma pausa, pronome oblíquo átono depois do verbo. Daqui a pouco eu falo do caso facultativo. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Olha aí, ó. O verbo aqui está no imperativo, não está? Terceira regra. Olha aí, verbo no imperativo. Silenciem-se todos. Pronome oblíquo átono vem depois do verbo, no imperativo. Meu amigo, magoá-lo nunca foi minha intenção. Olha aí, ó. Magoá-lo nunca foi minha intenção. O verbo aqui, magoar, está no infinitivo, né? Magoar mais o magoá-lo. Então, quando você tiver um verbo aqui, no infinitivo, pronome oblíquo átono, depois do verbo. Tranquilo? Lembra que no caso de próclise, o infinitivo estava flexionado? Esse infinitivo está flexionado? Não. Aí você coloca o pronome depois do verbo. Próximo. Estou inclinado a promovê-lo. Olha, o verbo aqui também está no infinitivo. Vê se não está. Estou inclinado a promover. Promover, verbo no infinitivo. Promover mais o, promovê-lo. Tranquilo? Estou inclinado a promovê-lo. Ah, Pestana, você já tinha falado disso, pô. Verbo no infinitivo, ênclise. Verbo no infinitivo não flexionado, ênclise.
Você já tinha falado isso na frase anterior, mas o detalhe é, tá vendo essa preposição a aqui? Tá vendo? Você não pode, em hipótese nenhuma, colocar os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, aqui, ó, em hipótese nenhuma, se vier a preposição a. Estou inclinado a o promover. Não. Estou inclinado a promover. Não. Estou inclinado a os promover. Não. Resumindo, você não pode colocar o, a, os, as entre a preposição a e o verbo no infinitivo. Não pode fazer isso. Você joga o pronome oblíquo átono para depois do verbo no infinitivo. Fica ligado. Beleza? Ah, Pestana, mas isso é só com o, a, os, as? Sim. Se vier a preposição a e vier o, a, os, as aqui, tá errado. Se vier outro pronome oblíquo átono, pode? Aí pode. Eu vou falar disso em caso facultativo, daqui a pouco. O problema é o, a, os, as. Beleza? Recusou a proposta fazendo-se de desentendida. Tá vendo o verbo aqui no gerúndio? Tá vendo? O pronome oblíquo átono tem que ficar depois do verbo no gerúndio. Beleza? Recusou a proposta fazendo-se de desentendida. O pronome oblíquo átono fica depois do verbo no gerúndio. Beleza, galera? Tranquilo? Ênclise. Pronome oblíquo átono depois do verbo é ênclise. Quais são os casos? Não pode iniciar pronome oblíquo átono, a frase, tem que vir depois do verbo, ênclise. Outro caso. Depois de pausa, exceto aquele caso facultativo, que eu vou falar daqui a pouco. Se vier pausa, joga o pronome para depois do verbo. Se o verbo estiver no imperativo, pronome depois do verbo. Se o verbo estiver no infinitivo, pronome depois do verbo. Se vier a preposição a e vier o, a, os, as aqui, pode? Não. Mais verbo no infinitivo. Aí o que eu faço? Jogo o pronome oblíquo átono para depois do verbo. Beleza? Isso vale para o, a, os, as, tá, galera? Quero deixar claro isso. Recusou a proposta, fazendo-se desentendida. Verbo no gerúndio, ênclise. Aí tu me pergunta assim, olha pra mim, Pestana, pô, mas se tiver uma palavra atrativa, Pestana, por exemplo, meu amigo, magoá-lo nunca foi minha intenção. Vamos supor que eu colocasse, Pestana, uma palavra atrativa. Meu amigo, não o magoar nunca foi minha intenção. Não, não ficou legal, né? Deixa eu dar outro exemplo. Esse exemplo ficou meio esdrúxulo. Deixa eu dar outro exemplo. Vamos lá. Vou-me embora daqui. Pronto, vamos pegar a primeira frase, beleza? Aí coloca o não antes. Não me vou embora daqui. Caramba, não me vou embora daqui? Pô, mas ficou feião, Pestana. Meu camarada, o não é uma palavra atrativa? É. O não atrai o pronome oblíquo átono? Atrai. Então, se você tiver uma palavra atrativa antes do verbo, independente do verbo, se tiver uma palavra atrativa, a próclise prevalece sobre a ênclise. Você ouviu isso? Eu vou repetir, hein? A próclise prevalece sobre a ênclise. Se tiver uma palavra atrativa, antes de qualquer verbo aqui que eu acabei de mostrar de ênclise, vai virar próclise. Vem comigo, vamos lá. Observe essa frase aqui, ó. Estou inclinado a não promovê-lo ou estou inclinado a não o promover? Ah, interessante. Acho que eu estou entendendo, Pestana. Meu camarada, fica esperto. Cuidado com os casos de próclise. Quer ver outro? Olha para essa frase aqui agora. Quando eu avisar, não silenciem-se todos ou não se silenciem todos? Cara, se tiver uma palavra atrativa, próclise, ouviu bem? Maravilha. Vamos que vamos, amém? Mesóclise. O que é mesóclise, Pestana? É quando o pronome vem no meio do verbo. Beleza? Se o pronome vier no meio do verbo, a gente diz que é mesóclise. Ah, mas quando é que acontece isso? Acontece da seguinte maneira.
Se o verbo estiver no futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Ou se estiver no futuro do pretérito, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam. Se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, você vai jogar o pronome para onde? No meio do verbo. Vamos lá, esquece esse pronome aqui. Você não está vendo ele, tá? Acompanharei nesta viagem, pois é vital. Acompanharei. É um verbo que está no futuro do presente. Para você fazer mesóclise, ou seja, para você usar o pronome no meio do verbo, você vai fazer onde? Você vai até a letra R, vai colocar o pronome oblíquo e depois vai escrever o restinho do verbo. Beleza? Então olha aí, ó, olha aqui para mim. Eu beijaria a menina. Eu beijá-la-ia. Caramba, que coisa horrorosa. Ninguém fala assim, Pestana. Mas na prova pode cair, né? Olha aí, ó. Eu beijaria aquela menina. Beijaria o futuro do pretérito. Coloca o pronome no meio, depois do R. Beijar-a-ia. Não. Beijar-lá. Lembra? Lolá, los lás? Beijar-lá-ia. Tranquilo? Pronome no meio do verbo. Pô, Pestana, mas se tiver uma palavra atrativa? É aquilo. Se tiver uma palavra atrativa, é próclise. Olha de novo essa frase. Acompanhar-te-ei nesta viagem, pois é vital. Se tivesse uma palavra atrativa aqui, sei lá, nunca. Nunca te acompanharei nesta viagem. Nunca te acompanharei nesta viagem. Percebe que o nunca é uma palavra atrativa? É um advérbio que atrai. É uma palavra que tem sentido negativo. Atrai. Beleza. Ah, só de curiosidade. O nunca não é um advérbio de negação, tá? O nunca é um advérbio de tempo, que é o antônimo de sempre. Mas, ele tem um sentido negativo? Dizer que não tem é mentira, porque ele tem sim. O fato é, voltando para a aula, nunca é uma palavra atrativa porque é um advérbio? Atrai o pronome oblíquo? Atrai. E aí, o que vai prevalecer? A próclise ou a mesóclise? A próclise. Beleza? A próclise prevalece sobre a ênclise e sobre a mesóclise, sempre que tiver uma palavra atrativa. Continuando, casos facultativos. Chegou a hora. Aí vai rolar uma tela em branco. Daqui a pouco a gente fala da tela em branco, que é aquele caso que eu te falei, caiu na prova, que a galera errou, e todo mundo pensa, depois de pausa é ênclise, não pode usar próclise. Mentira! Eu vou falar disso daqui a pouco. Vem comigo. Casos facultativos. Caramba, Pestana, é coisa pra caramba. Não é não. Vamos lá, devagar. Aquilo me deixou triste. Aquilo é um pronome demonstrativo? Pronome demonstrativo. Eu não tinha falado dele até agora. O pronome demonstrativo atrai? Não. O pronome demonstrativo entra, melhor dizendo, no caso facultativo. Como assim? Ele permite que o verbo, ou melhor, que o pronome oblíquo fique antes do verbo ou depois do verbo. É por isso que a gente chama de caso facultativo. Olha aí, ó. Pronome demonstrativo, beleza. Pronome demonstrativo, beleza. O pronome oblíquo não pode ficar antes do verbo? Pode. Pode ficar depois do verbo? Pode. Ah, beleza. Então entendi, Pestana. Vamos lá. Deixa eu formalizar isso na minha cabeça, meu camarada. Então, Pestana, você quis dizer o seguinte. Pronome demonstrativo, se vier antes do verbo, o pronome oblíquo não pode vir antes do verbo ou depois do verbo. É isso? É exatamente isso. Próclise ou ênclise. Você decide. Beleza? Maravilha. Próxima regrinha de caso facultativo. Ele chegou e dirigiu-se a mim. Ou ele chegou e se dirigiu a mim. Qual que está certo? Os dois. Por que, Pestana? Porque a conjunção aditiva e permite essa dupla possibilidade. Você pode colocar o pronome oblíquo depois do verbo ou
antes do verbo. Você decide. Então ele chegou e dirigiu-se a mim, ou ele chegou e se dirigiu a mim. Qual que está certo? As duas formas estão certas. Beleza? Quando vier a conjunção aditiva e, você pode colocar o pronome oblíquo depois do verbo ou antes do verbo. Próclise ou ênclise. Você decide. Agora, é só a conjunção coordenativa e que permite isso, Pestana? Não. Não. As conjunções adversativas, como mais aqui, ó, mais, porém, contudo, todavia, essas conjunções adversativas também te permite essa dupla possibilidade. Olha aí, ó, corri atrás da bola, mas me escapou. Pronome antes do verbo. Ou corri atrás da bola, mas escapou-me. Olha aí, ó, o pronome oblíquo pode vir depois do verbo ou antes do verbo. Beleza? Olha para mim rapidinho. Até agora. Vamos lá. Casos facultativos. Primeiro caso. Se vier um pronome demonstrativo antes do verbo, o pronome oblíquo pode ficar antes ou depois do verbo. Beleza? Maravilha. Conjunções coordenativas. A conjunção coordenativa e, as conjunções adversativas, explicativas e conclusivas, essas conjunções coordenativas, que eu não falei nos casos de próclise, elas te permitem essa dupla possibilidade. Beleza? Tranquilo? Então, ele chegou e se dirigiu a mim. Ele chegou e dirigiu-se a mim. Tanto faz. Beleza? Ele chegou, mas se dirigiu a ela. Ele chegou, mas dirigiu-se a ela. Tanto faz. Você pode colocar o pronome oblíquo antes ou depois do verbo. Vem comigo, vamos lá. Vossa Excelência, ou melhor, ele se retirou da mesa, ou ele retirou-se da mesa. Qual que está certo? Os dois. Quando você tiver um pronome pessoal do caso reto, você pode colocar o pronome oblíquo antes ou depois do verbo. Você decide. Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Se vierem um desses pronomes antes do verbo, pronome oblíquo pode ficar antes ou depois do verbo. Isso acontece também com o pronome pessoal de tratamento. Vossa Excelência. Não só Vossa Excelência, tá? Qualquer pronome de tratamento. Vossa Excelência nos perdoará ou Vossa Excelência perdoar-nos-á. Nossa, que coisa horrorosa. Meu camarada, vamos lá. Vossa Excelência, assim como qualquer outro pronome de tratamento, te permite a próclise, ou seja, o pronome oblíquo antes do verbo. Mas note que esse verbo está no futuro. Se esse verbo está no futuro, também admite a mesóclise. Portanto, Vossa Excelência nos perdoará ou Vossa Excelência perdoar-nos-á. Ah, Pestana, não pode ter ênclise não? Tipo assim, ó, Vossa Excelência perdoará-nos. Não. Sabe por quê? Pelo seguinte, o verbo não está no futuro? Se o verbo estiver no futuro, qual é a regra para ele? Mesóclise. Mas nesse caso, como é facultativo, com pronome de tratamento, você pode colocar em próclise ou mesóclise. Ênclise, jamais. Continuando. Vamos lá. A mãe vos ama, ou a mãe ama-vos. A mãe ama-vos é horroroso. Meu camarada, esquece o horroroso e observe a regra. Vamos lá, outra regrinha de caso facultativo. Sujeito explícito. A mãe, sujeito explícito, certo? A mãe é um substantivo que está na posição de sujeito. Se vier um sujeito explícito, sem palavra atrativa, o pronome oblíquo não pode ficar antes ou depois do verbo. Você que sabe, você decide. Eu me amo, eu amo-me. Pronome pessoal do caso reto. Vossa Excelência me ama. Vossa Excelência ama-nos. Pronome pessoal de tratamento. A mãe me ama. A mãe ama-me. Sujeito explícito, sem palavra atrativa. O que acontece? Próclise ou ênclise. Chegou a hora. Olha pra mim. Chegou a hora, hein? Prova da FCC. Minha memória é horrível. Eu não consigo me lembrar. Mas é uma prova super recente. É uma prova de agora. Eu não sei se foi TRE do Paraná ou se foi TCE de São Paulo. Eu estou assim numa dúvida cruel. O fato é,
caiu uma questão de colocação pronominal. E quando caiu uma questão de colocação pronominal, olha o que aconteceu. Vem comigo. Eu não lembro exatamente da frase, mas eu vou criar uma frase muito semelhante à que caiu na prova. Olha só. Atenção, hein? Os professores vírgula, em algum momento da carreira, vírgula, que é muito desvalorizada ainda no Brasil, vírgula. Cuidado, hein? Atenção. Os professores, em algum momento da carreira, que é muito desvalorizada ainda no Brasil, nos deixam entusiasmados com sua coragem de ensinar da melhor maneira possível. Acabei de inventar, tá, galera? O fato é, os professores, vírgula, em algum momento da carreira, vírgula, que é muito desvalorizada ainda no Brasil, vírgula, nos pestana. Essa parada tá errada, meu camarada. Pronome oblíquo átono não vem depois de vírgula. Não vem depois de pausa. Pronome oblíquo átono tinha que estar aqui, ó. Ênclise, depois do verbo. É aí que tá. Observe que o verbo tem esse sujeito aqui. Os professores. Faz um favor para mim e para você mesmo. Ignora tudo isso que está entre parênteses. Ignora. Ignorou? Como é que vai ficar a frase? Os professores nos deixam entusiasmados com sua coragem de ensinar da melhor maneira possível. Esse M aqui ficou horroroso, né? Beleza. Os professores nos deixam entusiasmados com sua coragem. Lembra que eu falei agora há pouco do caso facultativo? Sujeito explícito sem palavra atrativa. A mãe ama-vos ou a mãe vos ama. Os professores nos deixam ou os professores deixam-nos. Você pode colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo ou antes do verbo. Pô, Pestana, então você está querendo dizer que essa vírgula aqui, antes do pronome oblíquo átono, não é para separar esse termo aqui do verbo? Claro que não. Essa vírgula aqui não é a pausa entre os professores e o verbo deixar. Portanto, olha para mim. Atenção. Aquela vírgula que vem antes do pronome oblíquo átono é uma vírgula para separar o que está entre o sujeito e o verbo. Portanto, é a hora da verdade, hein? Presta atenção. Você tem um sujeito explícito, um pronome demonstrativo, um pronome pessoal do caso reto, um pronome de tratamento, com ou sem palavra atrativa. Aí, vem um monte de expressão intercalada, atrapalhando a sua visão. Depois vem o verbo com pronome oblíquo átono. O que eu faço? Dentro daqueles casos facultativos que eu te mostrei, você pode usar o pronome oblíquo átono antes ou depois do verbo.
Não é isso que eu te ensinei? Se vier um monte de expressão intercalada, ignora as expressões intercaladas. Ignora. Olha para mim de novo, vamos lá, olha para cá, vem comigo. Agora, te ajudo. Ah, agora é uma palavra atrativa, por isso que o pronome está antes do verbo. Ok. Aí lembra que eu falei? Se tiver uma pausa, não pode colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Tem que vir depois. Lembra que eu falei isso? Lá em próclise, se vier uma pausa, tem que usar ênclise. Agora, essa é uma frase. Essa que eu vou mostrar é outra. Olha pra cá. Agora, por mais que eu não queira, te ajudo. Meu camarada, raciocina comigo. Percebe que essas vírgulas aqui estão separando o agora, que é uma palavra atrativa, do verbo com pronome oblíquo. Percebe que essa expressão está intercalada. E agora, o que eu faço? Meu camarada, ignora a expressão intercalada. O pronome oblíquo vai ficar antes do verbo por quê? Por que vai ficar antes do verbo? Por causa da palavra atrativa. Você ignora a intercalação. Olha para mim. Eu só vou falar mais uma vez. Vem uma palavra atrativa, ou vem uma palavra de caso facultativo. Aí vem um monte de expressão intercalada, ou uma expressão intercalada só. O que eu faço? No caso da próclise, se tiver a palavra atrativa, aí depois vem a expressão intercalada, deixa o pronome antes do verbo. E se for um caso facultativo, se tiver um monte de expressão intercalada, o que eu faço? Aí você pode colocar o pronome antes ou depois do verbo. Vem de novo, vamos lá. Eu quero deixar isso muito claro na tua cabeça. Porque se for questão de prova, todo mundo reclamou. Não, vamos abrir recurso contra a questão que não sei o quê. Não tem que abrir recurso, porque é muito claro. Olha aí, ó. Os professores, sujeito explícito, sem palavra atrativa. É um caso facultativo. Né? Os professores me ajudaram ou os professores ajudaram-me. Lembra disso? Caso facultativo. O pronome pode vir antes ou depois do verbo. Olha o que aconteceu. O sujeito explícito sem palavra atrativa perdeu o contato com o verbo por causa de um monte de expressão, maluco, intercalada. Depois é que veio o pronome oblíquo com o verbo. O que eu faço? Os professores ignoram a expressão intercalada. Os professores nos deixam entusiasmados. Os professores deixam-nos entusiasmados. Tanto faz. Beleza? Então olha para mim, mais uma vez. Eu estou perdendo esse tempo porque eu quero que você coloque na sua cabeça isso. O que, Pestana? Se vier uma expressão intercalada, ignora. E analisa. Se for um caso facultativo, pronome facultativo. Se for um caso de próclise, próclise. Beleza? Acabou não? Agora volta aqui, que eu preciso falar do último caso facultativo. Eu sei que já está terminando a aula. Vamos que vamos. Desculpa aí a falar alto, galera. Desculpa aí encher o teu saco com esse troço. É porque você não pode errar na prova, eu me preocupo muito com isso, tá? Então vamos lá. Vem comigo, caso facultativo. A partir de agora, tem um monte de caso facultativo aqui, ó. Se vier a preposição por antes de verbo no infinitivo, não flexionado, você pode colocar o pronome oblíquo antes ou depois do verbo. O que não pode acontecer, pessoal, é uma parada muito clara, que é a seguinte. Lembra aqui, ó? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. Estou inclinado a o promover. Você não pode usar o, a, os, as aqui no meio. O, a, os, as. Agora voltando, vamos lá. Isso aqui não é o, a, os, as. Portanto, se vier uma preposição, vier um verbo no infinitivo,
você pode colocar o pronome antes ou depois do verbo. Por se fazer de bobo, enganou a muitos. Ou por fazer-se de bobo, enganou a muitos. Estou pronto a te acompanhar. Olha aí, ó, preposição, pronome oblíquo ato, verbo no infinitivo. Ou estou pronto a acompanhar-te. Preposição, verbo no infinitivo, pronome oblíquo ato no depois do verbo. Tanto faz, próclise ou ênclise. Corri para o defender, ou corri para defendê-lo. Olha, é para, não é a. Aí você pode colocar o o. A, os, as. Lembra? Beleza. Corri para o defender, ou corri para defendê-lo. Próclise ou ênclise. Na aula que vem, a gente vai falar sobre... Opa, deixa eu passar. De locuções verbais. Né? Colocação pronominal. Olha para mim, rapidinho, só para eu me despedir de você. Pessoal, lê isso, decora, é importante. Tá certo? Eu sei que é muita coisa, mas é importante. Portanto, fique esperto, porque o cara do teu lado vai estar preparado, você tem que estar tanto quanto ele. Beleza? Aula que vem, a gente fecha o caixão, colocação pronominal e já entra em mais alguns esquemas aí novos ainda em pronome. Valeu? Um abraço. Fui!